Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, nessa playlist sobre renda variável. E nesse vídeo eu vou explicar com um pouco mais de detalhe o que são os índices de mercado, tá? São conceitos fundamentais para que nós consigamos entender os assuntos mais adiante, tá? É bom a gente ter uma base muito boa desses conhecimentos mais fundamentais, porque assim não vamos bater cabeça quando tratar de temas um pouco mais complexos, tá bom? Então, vamos lá. O que são índices de mercados? Tá? Então, eles são cestas de ativos. O que representam essas cestas de ativos? O desempenho conjunto de um grupo selecionado de ativos. Tá? Então, seja eles ações ou fundos de investimento, enfim, mesmo renda fixa. Enfim, então a gente está falando ali de uma cesta de ativos, a gente pega o desempenho conjunto deles e divide de acordo ali com a média ponderada, e com isso nós encontramos um índice, cesta com 100 ativos, de ações ali no caso. Cada uma vai performar de um jeito. Uma performou 3%, outra performou 2%, outra caiu 4%. Basicamente, a grossíssimo modo, tá? A gente somaria todas essas variações percentuais, dividiria pela quantidade, e aí encontraríamos um índice que representaria toda essa cesta de ativos, tá? Então, a grossíssimo modo é isso. Mas claro que às vezes é um pouco mais complicado, porque um ativo pode ter mais peso que o outro, enfim. Mas a ideia é basicamente essa, tá? Então, ele serve como benchmark. Então, o que é benchmark? É uma referência de mercado. Então, a gente sempre compara alguma coisa na parte externa, né, do mercado, justamente para saber como a gente está. Até mesmo uma empresa. Por exemplo, vamos supor que a empresa vende calçados. Ela quer saber, ela viu ali o quanto que ela produziu em relação ao período anterior, mas ela também tem que olhar o benchmark para ver se ela produziu bem de acordo com o mercado, se o crescimento dela foi só porque o mercado cresceu ou se mesmo o mercado caindo ela conseguiu crescer, entendeu? São coisas diferentes. Então a gente precisa dessa referência de mercado para saber se a gente está indo bem ou não. E esses índices, eles são a base para ETFs. Eu comentei em um vídeo anterior, mas os ETFs, então a gente tem que entender o que são esses índices e como eles podem nos ajudar a ter melhores resultados nos nossos investimentos. Então eles mostram o comportamento geral dos setores específicos. Você pode escolher, por exemplo, um índice que replica as ações dos mercados emergentes, dos mercados asiáticos, mercados pacíficos, ações de tecnologia da Ásia. Enfim, você pode ir filtrando, pega esse grupo você vai fazendo uma cesta de ativos, né? No caso esse de tecnologia da Ásia. Você pegando cesta das principais, vários ativos de tecnologia desse mercado, vai colocando na sua cesta e vai fazendo a média ponderada dos indicadores. E assim você vai ter o seu índice, tá? Isso ajuda também a você ter tendências no mercado, né? Como eu vou comentar mais adiante um pouco sobre análise técnica, mas assim, se você vê que o índice está performando de determinada forma, você pode de repente fazer a leitura e aplicar isso na sua tese de investimentos, tá? E também fazer, como comentei antes, uma comparação objetiva entre esses investimentos. Se a sua carteira performou no período, mas a bolsa performou, o Ibovespa performou 8%, então, você poderia ter performado 3% a mais. O que aconteceu? Então, é basicamente isso. Os principais índices brasileiros, tá? Tirando o Ibovespa, que eu vou falar mais adiante. Temos o IBRX, que é composto pelas 100 ações mais negociadas na Bolsa Brasileira, e também o IBRX 50, com as 50 mais negociadas, tá? Então, esse que tem menos empresas, normalmente você vai ter como referência as grandes empresas mesmo, ok? O Small Cap, então você põe nessa cesta de ativos as ações ali que são consideradas Small Caps, para você ver como é que está andando esse mercado. E o IFIX, que é um indicador bastante importante do mercado de fundos imobiliários, para você saber como é que está o mercado, né? Você de repente pode entrar no TradingView e se ver como é que está. E aí pode se ver que o índice está em alta, então quer dizer que está um pouco mais movimentado agora, entendeu? Então é bastante interessante você acompanhar os índices. Já o Ibovespa, ele é o que representa as ações mais negociadas na B3, tá? Ele foi criado em 1968 com base de 100 pontos. Ele é a principal referência do mercado brasileiro, tá? Então,
As ações ali, o que está em participação de 95% dos pregões, né, das negociações. E o peso das ações, que é o free float, a quantidade de ações que está disponibilizada no mercado para negociação, porque nem sempre a empresa disponibiliza 100%, tá? Bem como a liquidez, enfim. E ele é rebalanceado trimestralmente e serve como uma boa referência para a gente ver como é que está a nossa bolsa brasileira. Já os índices americanos, então, esses são os índices que são utilizados até como referência global. Temos ali o S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas por capitalização de mercado. Então, é um índice bastante robusto, inclusive temos ETF para isso, né? Eu acho bem interessante esse índice. O Dow Jones, que ele já é composto pelas 30 maiores empresas americanas, né? E até as mais tradicionais, né? Perdão, então pode ser que algumas não estejam aqui, tá? Então é um índice mais histórico, né? E de fato ele é relevante, porque se são empresas tradicionais e um dos maiores, no maior mercado do mundo, ele é bem relevante. E a Nasdaq 100 já é um foco mais em empresas de tecnologia e inovação. Também é um bom termômetro para a gente ver como é que está esse setor. Também temos índices europeus, como o FTSE 100 do Reino Unido. Então, as 100 maiores empresas do Reino Unido. A DAX da Alemanha, então, bem como a CAC 40 da França, com as 40 maiores empresas francesas. Então, a gente vê que os principais países, né, os maiores motores da União Europeia, eles também têm os seus índices das maiores empresas lá. Então, também são índices que, se você quiser se expor ao mercado alemão, ao mercado francês, ao mercado da União Europeia, você pode fazer isso também. Então, como eu falei, eu acho bastante interessante a gente analisar por índices. Índices asiáticos, como a Nikkei 225 do Japão, que tem tradição e tecnologia em um só índice, né? A Hang Seng de Hong Kong, e Hong Kong também é um player muito relevante ali no Oriente, e o índice de Xangai. A China, atualmente, é a segunda maior companhia, não sei como é que vai estar ali nos próximos períodos, mas hoje também é um player relevante. Então, como que esses índices são calculados? Então, eu já comentei ali por alto, né, mas só para relembrar. Então, a gente usa a metodologia de ponderação. Dificilmente você vai ver as empresas ali com a mesma... o mesmo percentual, a mesma quantidade ali como referência. Então, temos 100, cada um representa um centésimo ali. Não, você vai ter, de repente, empresas que têm um percentual, né, de participação no índice um pouco maior. Então, aí a gente vai entrar com a média ponderada, que já é uma questão um pouco mais de estatística, né? Mas só para entender que tudo ali tem a sua ponderação, né? Para o que? Para você manter uma certa proporcionalidade. Você não olhar para uma empresa que é a maior do mercado com uma empresa que está ali no último do ranking e achar que comparar usando o mesmo padrão. Assim que funciona, tá? Essa atualização é bem, como posso dizer, não vou nem falar que é instantânea, né? Mas ela cotidianamente ela é atualizada porque variações de mercado são sentidas. Se você não atualiza o mercado, você pode ter problemas até com questões de ágio, né? Com pessoas ali, investidores especulando, e ter problemas com isso. Então, os mercados sempre são bem atualizados nesse sentido. E também são revistos periodicamente de acordo com a política de quem controla os índices, né? Porque tem... Então, um exemplo prático de uso. Vamos supor que você tem uma carteira que performou no período 8%. Tá? Então, ali coloquei o período anual. Vamos supor que sua carteira valorizou 8%. Mas o Ibovespa performou 5%. Então, quer dizer que a sua carteira performou 3% a mais que o Ibovespa. Então, um excelente resultado. A gente chama esse resultado excedente de alfa. Então, a ideia é que pelo menos consiga replicar o índice. Né? Se conseguir replicar o índice, bacana, né? Já é um saldo positivo. Eu comentei ali nos vídeos sobre ETFs, né? Então é a parceria perfeita, né? Porque o ETF você consegue utilizar esse instrumento para investir nesses mercados que às vezes são até, arrisco de dizer a palavra, talvez um pouco até exóticos, como mercados emergentes, mercados de tecnologia no Pacífico, na Ásia Central, sei lá, estou especulando aqui, não sei nem se existe esse mercado, mas você consegue pegar e escolher para você ter uma exposição mais global. Então isso é bastante interessante. Então, os índices realmente funcionam como bússolas. Como até eu dei o exemplo do IFIX lá, você bater o olho no índice, ver como que está ali a variação, você não precisa estar olhando os principais fundos imobiliários, olhando gráficos ali cheios de linhas, não.
você consegue só pelo índice que já está replicando os principais fundos ou as principais ações, como é que está o mercado, entendeu? Então, além de uma bússola, porque você vai olhar a direção, mas também pode ser até como um termômetro também, te ajuda a entender melhor, tendo que analisar um pouco menos de informações. Então é isso, pessoal. Acredito que tenha ficado bem claro que, olhando os índices, nós temos uma boa referência. É difícil nós estarmos navegando em águas em alto mar se não tem nenhuma referência, não tem nenhuma estrela para a gente nós utilizarmos elas para nos guiar ou de repente evitar certos caminhos. Então, utilizando o índice, comparando, entendendo esses conceitos, acredito que o nosso caminho ele fica até um pouco mais simplificado, porque pelo menos a gente consegue ter uma ideia, como eu disse, analisando menos informações. E o principal também, tendo o benchmark como referência. É isso? Então, pessoal, agradeço pela atenção até aqui, espero que estejam gostando da playlist e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.